no coração dos crentes. Nós vemos que no tempo dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ardia no coração dele, e ele mesmo falou que ele sentia e ouvia o gemido das almas. Será que nós temos ouvido o gemido das almas? Será que nós temos nos preocupado com as almas, ou nós estamos preocupados com as coisas deste mundo, que são passageiras, que o ladrão rouba, que a traça corrói? A Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, mas sim no céu, onde a traça não rói, onde os ladrões não roubam. Eu quero te dizer que o maior tesouro que existe na terra se chama almas. Aramai decanta neve, aramassuri me cai. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou que uma alma vale mais do que todo o ouro do mundo, do que toda a prata do mundo, do que todo o tesouro do mundo. Se você ganhar uma alma para Jesus, você está granjeando tesouro no céu. Onde você está granjeando o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? A Bíblia diz que onde está o teu coração, é aí que está o teu tesouro. Eu quero te perguntar, pense aí contigo, comece a analisar contigo, onde está o teu coração? Em que você está pensando neste momento? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ramai decanta neve, aramassuri me cai. Deus precisa de homens e mulheres corajosos o suficiente para enfrentar os desafios da obra missionária. O primeiro desafio foi ter que entrar na casa dos gentios. E se chegasse ao conhecimento dos judeus que alguém estava conversando com gentios, seriam punidos por isso, porque era abominação aos olhos deles. Só que no meio dos gentios tinha homens justos também. Tinha homens que já tinham ouvido falar do Deus de Abraão, que abriu o mar vermelho, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Tinha homens que oravam a Deus pedindo misericórdia. Tinha homens que oravam a Deus pedindo socorro para as suas famílias. Mas o socorro não chegava, porque os homens estavam preocupados com as leis, estavam preocupados com as suas coisas, com as suas próprias concupiscências, e não estavam indo socorrer os aflitos. Eu quero te dizer, meus irmãos, que muitas das vezes nós olhamos para este mundo, e nós vimos as pessoas corrompidas no pecado, nós vimos as pessoas que estão entrando no mundo do crime. É prostituição, é adultério, é traficantes passando drogas, usuários. E nós olhamos e muitas das vezes a igreja do Senhor, ao invés de fazer a obra, de pregar a palavra, de pregar a verdade para estas pessoas, aponta o dedo e fica acusando. E muitas delas têm até medo de enfrentá-los, dizendo que são perigosos, que são grandes, que são poderosos. Mas eu quero te dizer, meu querido, que o poder está nas tuas mãos. Muitas dessas pessoas não querem viver da maneira que vivem. Muitas delas até mesmo pedem socorro dentro das suas casas. Muitas delas querem sair do mundo do crime. Quando vão passando nas ruas, que vê uma pessoa que acha que é parecido com um crente, ficam pedindo a Deus que essa pessoa se aproxime deles, para falar da palavra de Deus. E muitas das vezes o crente está com a Bíblia na mão e se afasta, passa de largo, passa de longe, com medo de falar com ela. E ela fica decepcionada com os crentes, e ao invés de mudar de rumo, de mudar o caminho, ou de se aproximar de Deus, fica decepcionado e se afasta mais ainda, por causa da covardia de alguns que não têm coragem, que não acreditam na palavra de Deus, que diz que Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda força do maligno, e nada nos fará dano algum. Nós estamos com o poder nas mãos, mas nós não estamos sabendo usar este poder. Eu dou graças a Deus por esta igreja, eu dou graças a Deus por este grupo, que rega as suas mangas, e está trabalhando
trabalhando em prol de missão, porque o verdadeiro propósito de Deus na obra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a obra missionária, é ganhar almas para Jesus. O propósito do Evangelho não é criar famoso, o propósito do Evangelho não é criar fama para aqueles que fazem a obra de Deus. É lógico que se você faz a obra de Deus, lógico que você vai ficar famoso, porque a fama é a mesma coisa de você ser reconhecido ou conhecido por muitos. Você fica famoso sim, mas não é esse o nosso propósito. Jesus nunca quis ficar famoso, Ele não veio para ficar famoso, Ele veio para ganhar almas para Jesus, mas nem por isso Ele deixou de ser famoso. Eu quero te dizer quem é a pessoa mais famosa deste mundo: se chama Jesus Cristo de Nazaré. Onde você passa, Ele é conhecido, ainda que não aceite, alguém conhece Ele, e os que ainda não conhecem vão conhecer, porque está escrito que a palavra dele vai ser pregada a todo mundo, até os confins da terra. Eu quero te dizer, meu querido, que almas é a sede de Deus. Nós temos que ganhar almas, nós temos que povoar o céu, isso sim, e Satanás está ganhando terreno, mas eu quero te dizer que a partir de hoje, nesta igreja, ele vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Aliás, ele já começou a cair por terra, porque Deus está levantando um exército guerreiro que não vai ter medo de fazer a obra, ainda que se levantem. Eu quero dar alguns exemplos da obra missionária há alguns tempos atrás, e eu quero que vocês escutem e prestem atenção. Toma esse exemplo para você e toma posse, e você vai ser mais do que vitorioso, em nome de Jesus. Eu quero te dizer, meu querido, deixa de ser covarde. A Bíblia diz que aquele que demonstrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Você pode até ser frouxo, mas não te demonstre frouxo, porque Deus é vitorioso para te dar vitória. Eu quero te dizer que Deus está derramando uma unção tremenda na tua vida nesta noite, e hoje você vai sentir o impacto da glória de Deus sobre a tua vida. Satanás vai ter que abrir caminho, você vai ser um missionário na terra de coragem. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive, e Ele já se encontra presente aqui nesta noite. Qual é o propósito desta mensagem, missionário? O propósito é colocar no teu coração coragem. O propósito é colocar no teu coração que Deus é maior do que todos os obstáculos da vida, maior do que Satanás, maior do que os anjos, maior do que os animais, maior do que os homens. Ele é maior do que tudo e do que todos, e Ele prometeu que está contigo. Então não temas, porque se Ele prometeu, Ele vai estar, em nome de Jesus. O nome do Senhor foi glorificado no passado e vai continuar sendo glorificado no presente e também no futuro, porque a obra de Deus não vai parar. Se você não aceitar, Deus levanta um lá de fora, Deus pode te surpreender, e o nome dele continuará sendo glorificado e exaltado. Certa feita, um pregador estava pregando em cima do púlpito, a igreja estava cheia, lotada, a unção estava descendo, a palavra estava sendo uma bênção, um milagre estava acontecendo, e de repente, aquela unção é interrompida. Aquele povo glorificando e exaltando ao Senhor são interrompidos por um louco, por um homem que entrou dentro da igreja armado, subiu até em cima do púlpito, escorou aquela arma na cabeça daquele pregador e falou assim: ou você para de pregar, ou você morre. A história diz que ele levantou os olhos para o céu e falou: Jesus, o que eu faço? Quando ele olhou novamente para o homem estava bem pequenininho, com a arma bem pequenininha na mão. Então ele entendeu, ele compreendeu que Deus estava mostrando para ele que ele tinha que prosseguir, porque ele era maior do que aquele homem. A história diz que ele prosseguiu pregando a palavra. Foi uma bênção, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, o milagre aconteceu, a unção continuou, Deus fez obra grande naquele lugar. O culto acabou, ele encerrou a mensagem. Quando olhou para aquele homem que estava pequeno, o homem já tinha voltado ao seu tamanho normal. Aí ele se preocupou, ele falou: Jesus, o homem voltou ao seu tamanho normal, e agora o que eu faço? Aquele homem olhou para ele, olhou para a igreja e falou assim: neste homem aqui,
ninguém toca. Ou seja, o que era contra mim, agora está ao meu favor. É isso que Deus faz, querido, para quem tem coragem de fazer a obra do Senhor. Ele exalta o humilhado e humilha o exaltado. Louvado seja Deus. Uma cidade chamada Capitol Mall. Acredito que todos aqui, alguns aqui conhecem, principalmente aqueles que moram na minha terra, na cidade de Pedra Branca. Lá é simplesmente um distrito. E isso aconteceu de verdade. Segundo a história que me contaram, que pessoas que antes de mim contaram, presenciaram isso, dizem que um certo pastor estava orando na igreja num dia de domingo, depois da escola dominical. E lá tinha alguns religiosos, que eu não vou citar o nome, de uma igreja. E a história diz que naquele dia, o líder deles resolveu ajuntar um povo com varas, com varapaus, com cacetes, com chicotes, facões, que é o que eles usam naquele lugar, para ir dar uma surra naqueles crentes que estavam orando e naquele pastor também, porque era um movimento que estava começando, e naquela época o povo era muito perseguido, e até apanhava por causa da obra missionária, mas não deixavam de fazer. Eu estou falando de desafios da obra missionária, eu estou falando de pessoas que tiveram coragem, e eu quero que você tenha coragem hoje também, em nome de Jesus. A história diz que um dos que estavam no meio daquele movimento teve compaixão daquele pastor, saiu correndo na frente e falou: pastor, eu quero te dar uma notícia e ela não é muito boa. Se você não quiser apanhar junto com seus crentes, peguem eles e corre daqui, cai fora daqui, porque está vindo um grupo de pessoas aí para dar uma surra em você e todos que estão com você aqui. Aquele pastor entrou para dentro conversar com os crentes, chegou lá e perguntou: e agora o que nós vamos fazer? Estão vindo aí para nos açoitar, e eles são mais do que nós. Aqueles crentes olharam para o pastor e falou: vamos continuar aqui orando. E aquele pastor falou: então fiquem orando aí dentro, que eu vou ali para a porta. Automaticamente, a presença de Deus entrou naquele lugar, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero te dizer o que aconteceu na sequência. A história diz que quando eles chegaram perto daquela igreja, aquele pastor com seus olhos contemplou aqueles que vinham com varas e varapaus para açoitar eles, sendo arremessados para trás, de uma maneira surpreendente e misteriosa. Uns para um lado, outros para o outro, se jogavam na cerca de arame, o sangue começou a descer, e eles começaram a correr para trás, sem conseguir se aproximar daquela igreja. Alguns minutos depois, a história diz que um deles voltou para conversar com aquele pastor e falou assim: pastor, que segredo é esses que vocês têm aqui nesta igreja? O pastor, sem entender nada, falou: mas de que segredo você está falando? Ele falou: você lembra quando nós vimos aqui para dar uma surra em você, que nós fomos arremessados, jogados na cerca de arame e ninguém conseguiu se aproximar, a não ser 10 de nós que entraram para dentro da igreja, porque 10 deles tinham entrado para dentro da igreja, para o meio da oração daqueles crentes. E a história diz que aquele pastor, sem entender nada, falou: mas do que você está falando? Eu estou falando, pastor, desta mãozinha que está desenhada aqui na frente da tua igreja. A mãozinha, querido, era o símbolo da igreja. Toda a igreja tem um símbolo, e estava escrito Assembleia de Deus, tal, tal, e o símbolo da igreja, que era a mãozinha que simbolizava a mão de Deus, a mão do Todo-Poderoso. E ele disse assim: quando nós estávamos se aproximando desta igreja, esta mãozinha cresceu de uma tal maneira, e foi nos jogando contra aquela cerca de arame, e ninguém conseguiu se aproximar. Aquele pastor entendeu a mensagem, começou a glorificar o nome do Senhor, e 10 dos que eram contra eles aceitaram a Jesus como Salvador. O nome do Senhor foi glorificado, e o diabo foi envergonhado. Eu quero te dizer, meu querido, que a obra do Senhor, a obra missionária, ela exige coragem, e tem desafios que nós temos que desafiar, e nós temos que passar, nós temos que vencer, não podemos recuar, não podemos temer. Eu quero te dizer que se você colocar no teu coração, Deus vai te encher de poder, Deus vai te encher de glória, e você vai ter coragem de fazer missão, você vai ter coragem de pregar para o traficante, você vai ter coragem de pregar para o bandido, você vai ter coragem de pregar para os noias, porque hoje em dia até noias está fazendo o povo ficar com medo, meu irmão. O camarada começou acabou de deixar de usar as fraldas, acabou de deixar de chupar uma madeira, e diz que é dono do pedaço, e os crentes ficam recuando. Dono do pedaço nada, quem é dono é Deus, e não é só do pedaço. Deus é dono de tudo e de todo
todos, eu quero te dizer que nós temos que fazer missão com coragem, sem medo. Ramai decanta neve aramassui. Quem quer esta coragem? Quem quer esta coragem? Quem quer esta coragem? Levante a mão e receba a unção da coragem sobre a tua vida nesta noite. Satanás tem que sair da frente hoje, em nome de Jesus. Sharai decanta neve aramassuri me canta aramanai. Estou começando a ficar com raiva. Mas não é raiva de homens, de mulheres. É raiva do capeta, do cão, do Satanás, que está colocando na cabeça dos crentes que eles não têm poder, que eles não têm autoridade. Está massacrando, entrando nas famílias, destruindo as famílias, destruindo os lares, destruindo as igrejas. Nós não vamos usar as nossas forças, mas há umas armaduras espirituais na qual Deus tem para todos nós. Se você quer receber esta armadura para lutar contra as hostes espirituais da maldade, então recebe em nome de Jesus Cristo, porque Ele não tem poder sobre você. O diabo pode até ter poder, mas sobre você que confia e acredita no teu Deus, ele não tem, porque o teu Deus está contigo. Ele diz: eu vou diante de ti, eu abro o caminho, os ferrolhos de ferro vão ter que cair por terra, as portas de bronze vão ter que se abrir, e o milagre vai acontecer, e o nome dele será glorificado na tua vida. Deus está entrando no meio das famílias hoje, Deus está exaltando a tua família hoje, Deus está libertando hoje. Enquanto você está aqui adorando, Deus está trabalhando em prol da tua família. Eu quero dizer para você, meu querido, que enquanto nós estamos aqui, nós achamos que este crente que está aí na nossa frente, com a cara bonita, todo bonitinho, engravatado, está uma bênção na casa dele, está feliz, está contente, mas só ele, Deus sabe o que ele passa dentro de casa, só ela e Deus sabe o que ela passa dentro de casa. É isso que nós temos que entender e compreender. Eu quero te dizer que muitos daqui estão com filho em casa drogado, estão com filho em casa no álcool, estão com filhos em casa sofrendo, estão com filhos que estão viciados em drogas. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que está acreditando no Deus que fez os céus e a terra nesta noite, você que está adorando a Deus aqui nesta noite, Deus está entrando com providência na tua família, está quebrando as correntes, está libertando. O nome dele vai ser glorificado na tua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja também um missionário dentro da tua casa, não tenha medo da afronta de Satanás, creia tão somente que o nosso Deus está contigo. Havia um homem, Cabo Pomor, nós conhecemos. Eu falo cidade porque é melhor de falar, mas é um distrito no município de Pedra Branca, que é a cidade, interior de Fortaleza. Havia um pregador por nome de Daniel, eu acredito que alguns aqui conhecem, e ele fazia cultos ao ar livre, cultos bons, grandes, não era simplesmente com 5 ou 6 pessoas, as pessoas se reuniam, iam caravanas, e ele determinou fazer cultos nessa cidade. Só que nessa cidade havia uma macumbeira, que era quem mandava no pedaço aos olhos dos homens. E o que ela mandava tinha que fazer, o que ela decretava tinha que acatar, porque eles tinham medo que ela colocasse macumba neles. E eles foram fazer um trabalho lá, e a história diz, isso é caso verídico. O meu pai, se levante aí, Antônio Mendes, por gentileza. Meu pai está lá atrás. Ele frequentou algumas das reuniões desse homem de Deus chamado Daniel. Eu era criança e eu lembro quando eles pegavam caravana para ir para lá. A história diz, querido, que aquela mulher, naquele dia, aquela macumbeira, deu ordem para que desligasse o disjuntor geral da energia elétrica naquele lugar, para que aquele culto não acontecesse, pois sem luz era difícil de acontecer. Não impossível, mas era difícil. E mesmo que acontecesse, a maioria do povo não ia. E o som que ele ia usar, que era um som potente, que alcançava toda a cidade, mesmo os que não fossem, iriam ouvir, também não ia dar certo sem a energia elétrica. Todos os postes da cidade, todas as luzes se apagaram. Toda a cidade ficou escura, menos o lugar onde ia ser o culto. Porque o poste onde estava a lâmpada do que ia ser o culto, continuou acesa, porque uma corrente elétrica do céu fez ligação àquele poste, e o culto continuou,
porque operando Deus, ninguém pode impedir. Xarai decanta neve aramassuri me canta neve aramanabás teremihai. Pregador, isto aconteceu só no passado. Eu quero te dizer que isso aconteceu no passado, isso acontece hoje e acontece amanhã também, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Acorda, crente, acorda, missionário, cria coragem. Deus é contigo, Deus é contigo. Aquele pregador foi exaltado da cidade e aquela macumbeira foi envergonhada, porque achou alguém que é maior do que ela. Deus é maior do que macumbeiro, Deus é maior do que feiticeiro, Deus é maior do que traficante, Deus é maior do que governador, do que presidente, do que vereador, do que doutor, do que advogado, do que médico. Deus é maior do que todos. Então contemple a vitória de Deus na tua vida, porque Ele está agindo nesta noite. Eu estou pregando aqui, querido, aparentemente na minha vida está tudo bem, mas é 24 horas orando por o meu irmão que está no vício do álcool. Desde os 12 anos, hoje ele tem 21. Satanás tem afrontado. Ah, mas você não é pregador, você não tem autoridade, Deus não te deu. Deu. Deus já fez a obra em outros, através da minha oração, da minha pregação, até piores do que ele. Por que ele não fez no teu irmão ainda? Sabe por quê, querido? Porque quem faz não é eu. Porque se fosse eu que fizesse, a primeira pessoa que eu me preocupava era com a minha família. Mas Deus sabe o momento e sabe a hora de fazer. Muitos disseram que para ele não tem mais jeito, para ele não tem mais solução. Pessoas incrédulas que não acreditam no poder de Deus. Mas eu continuo pregando e todas as vezes que eu vou pregar eu profetizo dizendo: o meu irmão ainda vai ser um cantor, ele ainda vai ser um pregador, ele vai ser um homem de Deus, usados nas mãos do Senhor.